Imagina tentar curar uma desnutrição severa, tipo comendo quilos e quilos de algodão doce. Nossa, um desastre pro corpo. Exatamente. O pico de açúcar no sangue é incrível na hora, a sensação de fome, sabe, desaparece magicamente por uns 5 minutos, mas o corpo continua morrendo por dentro na estrutura celular. Aham. E a nossa imersão de hoje argumenta que é exatamente isso que a sociedade moderna está fazendo com a própria felicidade. A gente está, devorando o algodão doce existencial e se perguntando por que a gente continua tão fraco. É a dieta da nossa época, né? Pois é, hoje a gente vai analisar conceitos que vêm de raízes filosóficas e teológicas antigas e que trazem uma visão, radicalmente oposta ao que a gente vê nesses comerciais de margarina por aí. Com certeza. A ideia central dos nossos textos de hoje é a bem-aventurança, mas não como um sorriso no rosto num dia ensolarado, e sim como um estado de alma absolutamente inabalável. Um conceito muito profundo, de fato. Sim, e para destrinchar essa ideia hoje e entender como isso funciona na prática, nós temos aqui a presença do nosso especialista. Ele tem essa habilidade incrível de conectar conceitos muito antigos com a forma como a nossa mente e o nosso comportamento funcionam hoje. Muito obrigado. Eu estou super animado para a gente mergulhar nessas fontes. O material de hoje é provocativo demais. É mesmo? Ok, vamos desempacotar isso. Por que a nossa definição atual de felicidade parece falhar tanto bem na hora em que a gente mais precisa dela? A falha acontece basicamente porque a cultura moderna treinou a mente humana para operar num sistema de estímulo e resposta. Como assim? O indivíduo de hoje se tornou totalmente reativo. Então, se o cenário econômico é favorável, se o relacionamento está naquela fase de lua de mel, se a saúde está perfeita... Se tudo ajuda, né? Isso, se o estímulo externo é positivo, a reação imediata é a alegria. Mas quando qualquer uma dessas variáveis sai dos trilhos, a reação é o desespero absoluto. E o que os textos que a gente está analisando propõem é uma ruptura drástica com esse modelo. Eles vão na contramão. Totalmente. Eles definem essa bem-aventurança bíblica como um estado permanente de felicidade interior. Algo que existe e se sustenta de forma autônoma, sabe? Independentemente das tempestades ou das secas do mundo externo. Lendo essas fontes, me veio à mente uma imagem muito clara de como a gente opera hoje. A felicidade moderna funciona exatamente como um termômetro. Gostei dessa analogia. É que, pensa bem, o termômetro não tem vontade própria. Ele é uma vítima das circunstâncias. Se faz um calor absurdo lá fora, o mercúrio sobe e marca 40 graus. Se vem uma nevasca, o mercúrio despenca. Ele só reflete o ambiente. Exato. A nossa alegria oscila junto com o mercúrio das circunstâncias. Mas a bem-aventurança que o texto descreve tem o comportamento de um termostato interno. O que é fascinante aqui é que a grande diferença mecânica, é que o termostato não é um mero medidor do ambiente. Ele é um regulador. Sim. Ele impõe uma condição ao ambiente a partir de uma configuração interna. É uma dinâmica de dentro para fora. Mas espera um pouco. Isso soa fantástico na teoria, mas a gente não corre o risco de esbarrar na positividade tóxica? Como assim? Quero dizer, falar que a alegria independe do externo não minimiza a dor real de alguém que acabou de perder o emprego, ou de quem está passando por um luto terrível, ou, enfrentando uma doença grave. O texto espera que a pessoa mantenha um sorriso plastificado enquanto a casa pega fogo. Não, de jeito nenhum. E essa é a distinção fundamental que a gente precisa fazer aqui. A positividade tóxica é, na verdade, um mecanismo de negação. É ignorar o problema. Exato. É ver a casa pegando fogo e dizer ai, que calor agradável. Isso é um delírio psicológico. É uma supressão emocional que causa danos gravíssimos a longo prazo. Os textos antigos não invalidam o luto, a dor ou a tristeza momentânea. Tá, então o que eles dizem? O que eles diagnosticam é onde está o alicerce do ser humano. A bem-aventurança não é a ausência de lágrimas. É a certeza inabalável de uma fundação. Entendi. É super possível estar profundamente triste com uma perda externa, mas, ao mesmo tempo, manter uma paz interna que não se desintegra. Porque a identidade, a completude da alma da pessoa não estavam atreladas àquilo que foi perdido. Nossa, então a armadilha é transformar variáveis incontroláveis
na nossa única fonte de estabilidade. Precisamente. A humanidade gasta, sabe, uma quantidade astronômica de energia vital tentando gerenciar o incontrolável. É exaustivo. Muito. Tenta-se controlar a opinião alheia, a flutuação do mercado financeiro, o envelhecimento do corpo. E atrelar a alegria a essas circunstâncias é cruel, porque joga a pessoa num estado de ansiedade crônica. Sim, porque a pessoa está tentando ser o gerente do universo, né? Exatamente. Quem tenta garantir o próprio bem-estar controlando tudo ao redor, nunca descansa. A proposta desse material é abandonar essa tentativa de controle exaustivo. A verdadeira felicidade, sob essa ótica, deixa de ser uma caçada por um clima favorável. E passa a ser o quê? Passa a ser uma habitação interna, sabe? Uma âncora fincada em algo que não muda. O que me leva a uma fricção interessante. Se a base dessa alegria é interna e não depende do clima lá fora, como essas fontes explicam aquela infelicidade sorrateira? Aquela que vem do nada. É, aquela angústia que surge, sei lá, numa terça-feira à tarde, mesmo quando o termômetro externo aponta que tá tudo super bem. A pessoa tem saúde, o trabalho tá fluindo, a família tá ótima, mas existe um aperto no peito, um vazio inexplicável. Como o material diagnostica isso? O diagnóstico que o material faz corta muito mais fundo do que uma análise comportamental padrão. O texto não enxerga essa angústia como um simples desequilíbrio químico ou a falta de, um novo hobby. Essa infelicidade persistente, esse vazio inexplicável no meio do conforto, é descrito como a alma sentindo a falta do seu criador. Uau! Sim, é diagnosticado como uma incompletude existencial. Basicamente, a dor humana mais profunda é uma saudade de casa, é uma orfandade espiritual. A alma foi desenhada para uma comunhão perfeita e, na ausência dessa comunhão, ela emite um sinal de dor constante. Então, o que isso tudo significa? É como se a infelicidade não fosse o problema em si, mas apenas o alarme de incêndio tocando? Perfeito. O problema é que, quando o alarme toca, a gente corre para desligar o som em vez de apagar o fogo. E é nesse cenário de desespero e carência aguda que as fontes introduzem um conceito fascinante sobre a natureza do pecado. Sim, a forma como eles abordam isso é bem única. O texto não pinta o pecado com uma placa de neon gigantesca dizendo perigo e destruição. Ele diz que o pecado se disfarça perfeitamente de felicidade. E o mecanismo de engano é muito sofisticado. Porque diante dessa orfandade espiritual que a gente mencionou, qualquer coisa que prometa um alívio imediato se torna irresistível. Claro, a pessoa está desesperada. Exato. O texto ressalta que o pecado, ou essas falsas soluções que a gente busca, tem um gosto aparentemente muito doce no início. Ele oferece a ilusão de preenchimento daquele vazio existencial. Mas não dura, né? Não. A biologia e a psicologia moderna explicam bem o que acontece depois, que são os ciclos de dopamina. Uma compra impulsiva, uma nova conquista de status ou um prazer puramente hedonista geram um pico altíssimo de satisfação. Mas o cérebro rapidamente se adapta e o indivíduo retorna ao nível basal de felicidade, e muitas vezes se sentindo bem pior do que antes. É a famosa esteira hedônica. A gente corre, 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 só para continuar no mesmíssimo lugar. E é aí que a analogia do algodão doce que mencionamos na abertura faz todo sentido, né? Sim, encaixa perfeitamente. É o desespero de tentar curar a desnutrição da alma com açúcar puro. O gosto é incrível, engana o cérebro por alguns minutinhos ali, mas a inanição celular continua acontecendo. Exatamente. E o que acontece depois do açúcar? Vem o baque. Pensando no desdobramento físico, o pico de insulina causado pelo algodão doce gera uma queda brusca logo em seguida, deixando a pessoa letárgica, fraca e, ironicamente, com ainda mais fome. E essa queda brusca é o que as fontes descrevem como o agravamento do desespero existencial. E a razão para isso é meio que geométrica, por assim dizer. Geométrica? Como assim? O material argumenta que o ser humano tenta preencher um espaço infinito, que seria a falta do Criador, com elementos finitos. Ah, entendi. Uma promoção no trabalho é finita, um relacionamento humano é finito. Quando se joga algo finito em um buraco infinito, não há preenchimento, tem apenas eco. Nossa, apenas eco. Isso é forte. Pois é.
Entregar-se aos encantos dessas soluções paliativas não resolve a carência original e ainda adiciona a frustração de perceber que o remédio não funcionou. É uma ironia trágica, sabe? A própria causa da dor se apresenta disfarçada de alívio. É como tentar curar a ferida com a própria faca que abriu ela. É uma imagem pesada. Mas se a esteredônica é tão implacável assim e o algodão doce só disfarça a fome, qual é a mecânica de saída? Onde entra a solução prática nesse raciocínio antigo? Tem uma transição muito clara no texto. Porque a análise traz uma metáfora central belíssima para explicar a alternativa, que é o relato bíblico do encontro no Poço de Samaria, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza. O encontro no Poço de Samaria é usado como o contraste definitivo entre as duas formas de viver. De um lado da equação, a gente tem a água do poço literal. Essa água representa tudo que a gente veio discutindo até agora. As soluções temporárias. Isso. Os alívios efêmeros, a tentativa de saciar uma sede profunda com elementos externos e finitos. A característica fundamental da água do poço é que ela mitiga a sede, mas não a resolve. E a mecânica dessa vida ao redor do poço é exaustiva, né? Porque exige que o trabalho seja feito repetidas vezes. É viver carregando baldes. Sim, é um esforço contínuo. Se a gente pensar no equivalente moderno disso, é tipo acordar de manhã, pegar o balde do sucesso profissional, ir até o poço, puxar a água com maior esforço e beber. Aí, lá pelas 2 da tarde, a sede volta. Então a gente pega o balde do reconhecimento nas redes sociais. Busca a água dos likes e das validações, mata a sede por mais uma horinha. À noite, pega o balde do entretenimento ou de um prazer qualquer para entorpecer a mente. E no dia seguinte, os braços estão doloridos de tanto carregar baldes pesados para frente e para trás. É um ciclo de cansaço crônico. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, esse cansaço crônico é sem dúvida a marca registrada da nossa era. A sociedade vive exausta justamente porque passa a vida cavando poços que invariavelmente secam. É uma escravidão, no fim das contas. O poço escraviza através da repetição. Mas a bem-aventurança oferecida no relato, a alternativa que Cristo propõe no texto, não é a entrega de um balde mais leve. Nem a construção de um poço mais perto de casa, né? Exato. A genialidade da proposta, a ruptura de paradigma está na localização da água. A promessa é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A transformação real ocorre quando a pessoa deixa de ser alguém que busca água no exterior e passa a abrigar a nascente no seu próprio interior. Vamos entender como isso funciona na prática, então. Se a fonte jorra de dentro, isso anula completamente a necessidade do balde? Totalmente. Voltamos àquela ideia do termostato do início. A nascente interna não se importa se o ambiente ao redor é um deserto escaldante ou um vale congelado. Ela tem uma pressão própria que vem de outra origem. E o impacto psicológico e comportamental de ter essa nascente interna é, olha, incalculável. Quando a fonte de completude de um indivíduo passa a ser a comunhão restaurada com o Criador, aquela sede neurótica cessa. A pessoa encontra descanso. Sim, o indivíduo ainda vai trabalhar, ele ainda vai se relacionar, ainda vai aproveitar as coisas boas da vida, claro, mas com uma diferença vital. Qual? Ele não vai mais exigir que o trabalho ou as pessoas funcionem como deuses que precisam salvá-lo do vazio. O peso é retirado dos ombros do cônjuge, dos filhos, da carreira. Porque não tem mais aquele buraco infinito sugando tudo. Exatamente. Nada do que é finito precisa preencher o buraco infinito, porque o infinito já tomou conta daquele espaço. A alegria se torna um fluxo natural, não uma recompensa por um esforço exaustivo. É a libertação de não precisar espremer felicidade de pedras secas todos os dias. E isso muda a forma como a gente interpreta até mesmo o fracasso. Sem dúvida, muda a lente inteira. Se um negócio der errado, o deserto externo aumentou, a temperatura externa caiu. Claro, vai haver luto, vai haver uma tristeza natural por causa da perda. Mas a fonte interna continua jorrando. O senso de valor e significado não evapora junto com o dinheiro ou com aquela oportunidade perdida. E é por isso que essa alegria, sabe, essa bem-aventurança profunda,
ofende tanto a lógica do mundo moderno. Ela é antifrágil. Antifrágil. Enquanto a felicidade baseada em circunstâncias quebra sob pressão, a paz ancorada nessa comunhão interna muitas vezes se torna mais evidente, exatamente durante as crises. O contraste entre a aridez do cenário externo e a vitalidade da nascente interna fica gritante. É impressionante como uma sabedoria tão antiga bate de frente como um trem em alta velocidade contra a forma como a gente foi condicionado a viver. É um choque de realidade. Muito. Bom, para costurar o que exploramos na nossa imersão de hoje, a gente descobriu que a verdadeira felicidade duradoura não é uma caçada frenética por um cenário sem problemas. Tentar saciar a sede infinita da alma com alívios rápidos é o equivalente a viver à base de algodão doce existencial. Uma ilusão temporária. Sim, gera um pico rápido, mas deixa os braços exaustos de tanto carregar baldes até o próximo poço temporário. E talvez a mudança de perspectiva mais dura, mas necessária, que vimos hoje, a nossa infelicidade e angústia cotidianas não são os inimigos a serem silenciados a qualquer custo. Elas são um alarme de incêndio avisando que estamos distantes da nossa origem, que fomos feitos para uma comunhão maior que não estamos experimentando. Isso levanta uma questão importante para quem reflete sobre o próprio ritmo de vida hoje. Quanta energia vital, sabe, quanto tempo, quanta saúde mental tem sido gasta diariamente na busca obstinada por águas que, matematicamente, deixarão sede de novo nas próximas 24 horas. É uma conta que não fecha. Não fecha. Reconhecer que os nossos baldes estão furados pode até gerar uma crise inicial, mas é o primeiro passo para a verdadeira libertação. O convite subjacente em todo esse material é abandonar o esgotamento dos poços externos e cultivar essa fonte inesgotável que já flui no momento em que a comunhão é restaurada. É o ápice da estabilidade no meio do caos. O que me deixa com o último pensamento, algo para ficar ecoando na mente de quem acompanhou a nossa análise bem depois que essa discussão terminar. A promessa central aqui é que a fonte capaz de saciar a alma já jorra de dentro para fora assim que ocorre a reconexão com o Criador. O que significa que a maior e mais exaustiva tarefa da vida talvez não seja montar expedições complexas pelo deserto do mundo moderno em busca de um oásis misterioso de felicidade. A verdadeira revolução pode ser simplesmente parar. Apenas parar. Isso. Parar de jogar lixo, entulho, distrações e baldes furados na nossa própria nascente interna. Talvez o segredo seja parar de obstruir o fluxo, permitindo que a água pura que já está disponível inunde a paisagem ao redor. E isso, por si só, vai definir a temperatura da nossa alma, não importando a nevasca que esteja caindo lá fora. Uma reflexão poderosíssima para a gente levar para a vida. Com certeza. Foi uma jornada incrível de descobertas através dessas fontes. Até a nossa próxima imersão.